Tagarelar é o tipo de conversa que a gente guarda na alma, sabe? Olá, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Mais um episódio de Tagarelar no ar. E essas conversas têm sido muito maravilhosas, fazem parte da vida de todos nós. Hoje eu trago aqui uma menina muito querida, uma mulher maravilhosa, que é a Camila, que eu conheci recentemente num retiro que eu participei. Eu vou chamar ela para que ela se apresente, então. Camila, bem-vinda, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada. Uma honra estar aqui. Agradeço Ai. a confiança. Eu quero que tu, assim, conte, né, Camila? Seja bem-vinda, nos conte, me conte quem é você, mas, assim, para além aqueles papéis que a gente, né, costuma se apresentar, quem é você? Pergunta complexa, né, Aline? Assim, Sim. eu como psicóloga tento ajudar muitos pacientes nessa resposta e acredito que a gente não chega numa resposta final. É um caminho, né? Uma busca interminável de descobrir quem somos nós, assim. Mas tentando te responder, acho que eu sou muitas. Conversando contigo antes, né, eu comentei assim o quanto eu valorizo e gosto muito da multiplicidade do ser, de integrar saberes, de ser muitas em uma só. Então, eu sou uma pessoa que está sempre buscando, eu sou muito buscadora e às vezes eu tento me aquietar um pouquinho, assim, eu acho que nesse momento eu estou num momento mais calmo, mais sereno, flutuando assim pelas coisas que eu já conquistei, mas se eu tivesse que me definir assim, seria uma pessoa que busca sempre ser a minha melhor versão, busca justiça social, busca o afeto, busca o equilíbrio, busca ter uma vida interessante, uma vida envolvente. Ai, que legal Bom, isso. Excelente, excelente. A gente fez uma dinâmica juntas, né, no retiro que a gente participou e onde se conheceu, e foi muito legal, porque foi aquela conversa que eu digo assim, como se a gente já se conhecesse há muito tempo, né? Eu achei muito legal, assim, que teve essa afinidade. E assim, eu já queria começar, eu sempre anoto algumas coisas para perguntar, mas eu vou deixando ir no flow, né? Mas o que eu queria te perguntar, assim, primeiro, já que tu citou, né, que tu é psicóloga, tua formação é essa, mas eu queria trazer a parte social, que é algo que é pouco discutido, assim, né? E a gente. Eu quero falar sobre isso, quero te ouvir, se tu já atuou na área social, né? E o que que tu, enfim, como tu enxerga, assim, porque a gente sabe que existe aí um buraco, assim, nesse assunto, assim, né? É muito, pouca gente tem acesso a um tratamento digno. uhum, perfeito. A área social sempre me constituiu, assim. Inclusive, quando eu entrei na faculdade de psicologia, concomitante com o curso de psico, eu ingressei no curso de ciências sociais e por um período eu mantive as duas graduações, Legal. justamente por sempre me interessar por essas temáticas sociais e atuei durante a graduação, eu sempre busquei fazer meus estágios, minhas práticas nessa área. Atuei em abrigos aqui de Porto Alegre, atuei no DML, Departamento Médico Legal, atendendo vítimas de abuso sexual, violência doméstica, em parceria com a Delegacia da Mulher. Então, sempre foi uma preocupação minha poder levar a psicologia para outros espaços. Hoje, assim, infelizmente, né, Aline, a psicologia, o acesso à saúde mental, ainda, principalmente a psicoterapia privada, particular, ainda é um privilégio. Privilégio de classe, de raça. Por isso, a importância, né, de nós psicólogos, profissionais da saúde, defendermos o fortalecimento de políticas públicas, de atuar, né, nessa luta de que as políticas públicas aconteçam, sejam prioridade do Estado,
Temos o SUS, Sistema Único de Saúde, temos o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, mas poder estar sempre lutando para que isso se fortaleça e a saúde mental de fato seja algo que todos possam acessar. É um compromisso do Estado que isso aconteça, que as pessoas tenham acesso à saúde mental, aos atendimentos, mas infelizmente ainda estamos caminhando para isso. Sim, sim. E é algo realmente muito preocupante, né? Porque tem um custo, né? A gente sabe, assim, que não é barato, não é acessível a todos. E eu me pego pensando muitas vezes, assim, se para quem tem acesso, quem tem um privilégio de poder hoje fazer um acompanhamento psicoterapêutico, né? Já é muitas vezes super puxado, super difícil. Eu penso assim, para quem não tem esse acesso, como faz hoje? É fácil entrar no SUS, é fácil conseguir, né, ser atendido? Como que funciona, assim, para quem realmente não tem uma renda que possa pagar um psicólogo hoje, né? Sim. A prevalência de transtornos, né, mentais tem aumentado muito, ansiedade, depressão, e tem um déficit, né? Não Uhum. tem acesso, não tem oportunidade para todas as pessoas, a gente sabe disso. É uma questão. Política pública, saúde mental é político, é um assunto que exige um compromisso, né, como eu falei, do Estado, das pessoas. Mas tem um ponto, Aline, que eu gosto muito de trazer, que assim, antes, saúde mental é um tema social, político, coletivo, não é algo individualizado apenas, mas tem um ponto importante. Não há saúde mental se os direitos sociais não estão sendo garantidos. Então, começa um pouquinho antes, assim, né? A gente precisa primeiro entender se os direitos sociais dessas pessoas estão sendo garantidos, se as necessidades básicas dessas pessoas estão sendo supridas, se há uma proteção social para essas pessoas. Eu costumo dizer que não há saúde mental para quem passa fome. Nossa, A terapia ela não vai ser eficiente para uma pessoa que não tem comida no prato, né? Então, assim, é muito complexo. Eu não sou uma psicóloga que defendo, todo mundo precisa de terapia, terapia para todo aham, mundo. que bom. Primeiro, existe essa parte que a gente precisa entender. Se os direitos sociais estão sendo garantidos, se essas pessoas elas têm uma dignidade, se elas têm essa proteção social, como é que elas estão nessa área da vida, para daí então a gente poder pensar num atendimento psicológico, poder trabalhar em cima de algumas outras coisas. Nossa, que bom te ouvir, assim, Camila, porque a gente não é comum, né, escutar isso, porque é como se não, a maioria das pessoas não enxergasse, assim, o todo, né? Viver é político, a gente hoje vive um momento que a gente regrediu, né? A fome aumentou no país nos últimos anos, assim, em função desse desgoverno que a gente está conseguindo agora cair fora, né? Sair fora disso. Então é muito triste, assim, né? Muito triste de saber, assim. E eu achei muito legal tu pontuar como uma pessoa que passa fome vai vai, enfim, ser beneficiado com uma terapia, né? Não tem como, né? Não tem como, é o mínimo. É muito complicado e a gente observa narrativas muito elitistas, burguesas, dentro do campo da psico. Esse discurso mesmo de todo mundo precisa de terapia, todo mundo deve fazer terapia, é um discurso um pouco perigoso, a gente precisa ter um certo cuidado. Por exemplo, um outro discurso, trazendo um pouco disso, né, não só das questões de direitos sociais, de nutrição, de alimentação, de necessidades básicas, tu deve observar muito nas redes sociais um discurso, Aline, da tal da autorresponsabilidade, não sei se tu já. Sim, sim. É, você é 100% responsável. Essa semana até eu li um post de uma profissional da saúde, não vou citar nomes, mas ela dizia assim: a sua vida é 100% da sua responsabilidade. E tem uma outra pessoa que comenta: você tem a vista da montanha que merece, Sim. ou você é capaz de se dar tudo o que você precisa. Então, é muito delicado esse tipo de discurso também dentro da esfera da saúde mental, porque assim,
Pode parecer contraditório uma psicoterapeuta vir dizer que não, nem tudo é 100% da tua responsabilidade, porque nós somos um ser social, a gente está inserido numa sociedade que tem alguns marcadores de opressão, marcadores de classe, raça, gênero, orientação sexual. Então, são forças, né, que vão atropelar, esmagar algumas pessoas em detrimento do privilégio de muitas outras. Sim. Então, esse discurso também é muito cruel com algumas pessoas, porque para algumas pessoas vai ser muito mais difícil Parece que conseguir. aumenta a carga, né? Com certeza, eu recebo muitas pessoas ali assim, nos atendimentos que se sentem muito culpadas, muito responsáveis, como se fosse algo da estrutura psíquica delas, Uhum. quando na verdade elas trazem questões da estrutura do sistema que a gente está inserida, questões sistemáticas, né? Esses marcadores de opressão, esses impedimentos, essas dificuldades que algumas pessoas vão encontrar. Então, há uma culpabilização individual, quando na verdade a gente está falando de atravessamentos sociais, de questões sistemáticas. Não significa, né? Assim, eu como psicoterapeuta acredito muito na mudança, acredito muito na potência que o indivíduo tem de criar uma nova trajetória, ressignificar a sua história, Claro. reparar e criar algo novo. Se eu não acreditasse na mudança, eu não seria psicoterapeuta. Claro, claro. Porém, tem aquela frase da filosofia também que é super comum as pessoas falarem. Eu gosto muito dessa frase, inclusive, mas também acho ela delicada, que é não importa o que fizeram de você, Aham. mas o que faz com o que fizeram de você. Sim. Ótimo, acredito muito nisso. Mas o que eu defendo como psicóloga é que o que fizeram de você é importante. E a gente tem que trabalhar em cima disso. Porque Não dá são, para ignorar isso, né? para algumas pessoas vai ser muito mais difícil conseguir acessar, como tu disse, serviços de saúde mental, enfim, marcadores de raça, classe e gênero, né? Se a gente pegar uma mulher negra, pobre, são marcadores, né? Então, isso são dificultadores e a gente precisa ter um olhar social, a gente precisa entender o cenário que aquela pessoa está inserida quando a gente vai oferecer uma ajuda psicológica, um serviço psicológico. Nossa, sem dúvida. Ainda ontem, no episódio de ontem, no último, né? Que foi com uma mulher negra, né? A gente falou sobre isso, sobre como é difícil também encontrar profissionais negras, psicólogas negras. E aí, nesse episódio, a gente conversa sobre como elas não se sentem também acolhidas. Pouquíssimas mulheres negras procuram psicoterapia por não ter acesso. E ela trouxe isso ontem muito bem, assim, né? Então eu acho que como é importante a gente sim falar sobre isso, né? Desmistificar a questão da terapia, assim. E tu trouxe também a questão da. Agora, te ouvindo, assim, eu fiquei pensando o quanto eu mesma já me peguei nesse papel de me sentir culpada, né? De, nossa, eu tô revirando essa história de novo, vamos olhar pra frente. Como isso é pesado, né? Como a gente. Como alguns discursos, principalmente hoje na internet, deixam a gente mais pesada do que a gente já é, né? Sim, sim. Eu ainda não tenho uma página profissional, porque eu acredito que as redes sociais são muito positivas em muitos aspectos, mas também acaba sendo um desserviço em outros. Então, a gente tem que filtrar muito o que a gente lê ali. Mas tem essa questão capitalista, né, ali, essa questão do neoliberalismo, essa questão do seja feliz, é, da produtividade, né? Trabalho enquanto eles dormem. Aham. Então, tem muitas forças, muitas questões externas que nos atravessam e facilitam, né? Contribuem para essa culpabilização que a gente sente. Por isso a importância de entender o que é social, o que é meu, esses atravessamentos, essas demandas sociais que a gente vive e poder entender que não, nem tudo é 100% responsabilidade nossa, uma vez que a gente está inserido em questões, uma sociedade sistemática e para algumas pessoas uma sociedade muito perversa, muito desigual, que vai ser muito complicado em alguns momentos a gente conseguir ter uma transformação. Não é impossível, né? Mas vai Não, ser mais claro. difícil.
E eu queria até puxar o assunto para quando tu trouxe ali no início que tu trabalhou com mulheres vítimas de violência, né? Isso é um assunto extremamente delicado e que em todas as classes sociais, né, a gente tem. E eu queria saber como que isso impactou assim na tua caminhada, né? Como que foi para ti? Porque como mulher, me parece assim que trabalhar com isso me causa assim um nó, assim, né? Enfim, um aperto no estômago, tipo um embrulho. Como trabalhar com isso, né? Como foi pra ti? Foi bem desafiador, mas foi bem transformador também. Poder entender que essa violência de gênero, ela está presente, como tu disse, em todas as classes, em todos os espaços, mas tinha muita potência, assim, no meu trabalho, no acolhimento, em poder ser um lugar de suspiro, de descanso, de escuta para essas mulheres. É muito complexo porque é um fenômeno que envolve muitas vezes uma dependência emocional muito forte, uma dependência financeira também. E como a gente conversou, tem questões sociais, né? A gente Claro. precisa que as políticas funcionem, que sejam bem articuladas para que essas mulheres, no momento que denunciarem, terem de fato uma proteção do Estado, uma proteção garantida para que elas possam buscar um recomeço, uma nova oportunidade. Mas foi uma experiência bem desafiadora. Eu era muito nova também na época. Aham. Talvez hoje eu já teria uma outra maturidade, um outro olhar, mas foi algo bem significativo, sim, na minha trajetória profissional. Nossa, e é muito bonito tu ter ido para esse campo, porque, como eu te disse, assim, eu acho que ele causa um certo distanciamento, assim, porque é muito puxado, é muito pesado, né? Aquilo vem contigo para casa, sabe? Eu acho muito pesado enfim, essa demanda, né? E uma coisa assim, hoje tu tá só no consultório, no teu. Isso, na verdade eu atendo online, com a função da pandemia, Claro, aham. mas sim, meu trabalho hoje é como psicóloga Clínica. clínica. Eu destino alguns horários da minha agenda para atendimento social, e não todos, senão a gente também não Claro, consegue claro. honrar os nossos compromissos financeiros, mas eu tenho esse cuidado, assim, de poder levar a psicologia clínica também para quem não consegue pagar um valor hoje de uma consulta particular. Claro. E hoje tu percebe que a pandemia, assim, movimentou, assim, aumentou o teu consultório? Como que foi, assim, o impacto da pandemia, né, no teu trabalho, no teu serviço? Com certeza, a busca por ajuda, por atendimento psicológico aumentou no período da pandemia. Muitas pessoas, inclusive, que nunca pensaram, consideraram fazer um trabalho psicoterapêutico, buscaram ajuda, foram muitas mudanças, muitos medos, é, muitos lutos também, né? Acho que a principal demanda de terapia para mim nesses últimos quase 3 anos é o luto e, claro, além de todas as mudanças que aconteceram, principalmente lá no início, em 2020, de ficar mais em contato consigo mesmo, quem sou eu, né? Essa pergunta que tu iniciou o podcast, quem sou eu? Quem tu é? Daí tu Muito. te depara contigo mesma, te depara mais perto com as pessoas que tu convive, se tu divide um ambiente, né? Um lar. Então foram muitas mudanças, exigiu muitas habilidades, né? Emocionais, comportamentais, cognitivas das pessoas. Então, a busca, na minha experiência, assim, veio muita gente em sofrimento psíquico buscar um apoio, mas principalmente em função dos lutos, Claro, essa foi a maior demanda, né? com certeza. Por isso tão difícil, né, Aline? A gente tá, para mim foi muito desafiador estar num lugar de cuidado, que é o lugar que eu ocupo como psicóloga, tendo um governo, não tinha como não falar, né? Mas Não. assim, um desgoverno que deveria cuidar também dessas pessoas. E Nossa, não. Então não. foi muito desafiador, porque eu estava acolhendo essas pessoas, mas havia uma impotência. Havia questão antes da vacina chegar, por exemplo, era aquela incerteza, aquela insegurança, aquele desespero. Então,
foi muito desafiador estar num lugar de cuidado, com um governo que deveria cuidar, mas não cuidou. Então, a psicologia ela precisa cada vez mais ir para esse viés coletivo, esse viés social, político, porque é político. Tudo, né? Tudo. É Tudo. impressionante. E no consultório, né, na clínica, tu consegue trazer essas questões, assim, para as pessoas? Tu Essas diz, conversas mais, assim, o quanto ampliar, né, o quanto é coletivo, assim, o quanto não é uma questão só delas, né? com certeza, assim, a gente vai sentindo, né? Cada Sim, encontro é um encontro. sim, Então, claro, tem algumas pessoas que a gente fala um pouquinho mais sobre isso, porque é uma temática, é uma demanda de terapia. A gente não tem sim, como tirar sim, o sujeito do contexto histórico que ele está inserido. Então, por exemplo, lá em 2018, na possibilidade do Bolsonaro ganhar as eleições, isso já era tema de terapia. Tinha pacientes meus que sim, chegavam desesperados, Camila, o que que eu vou fazer se esse cara ganhar? sim, Minha família tá votando em alguém que, pacientes gays, por exemplo, né? Que não quer a minha existência, né? Então, sim, assim, claro que a gente vai sentindo, mas eu sempre trago, sim, que nós somos atravessados por sintomas sociais. sim, Essa semana mesmo, agora, final de ano, por exemplo, trazendo um pouco fora do âmbito de política, final de ano tu sente que as pessoas ficam mais sensíveis, tem essa energia mais acelerada, é. um sentimento, às vezes, de solidão para algumas pessoas que já perderam pessoas importantes. Então, às vezes, a gente não conecta, né? Ai, tô me sentindo mais sozinha agora essa semana, tô mais triste. Ah, mas tu já parou para pensar que é final de ano, essas datas mobilizam mais questões emocionais. Então, poder fazer sempre essas associações, né? Incorporar as nossas emoções, o nosso momento interno com o momento social, né, temporal que a gente está vivendo. Sim, e tu acha que a gente, né, final de ano, assim, tu não acha que tem também um apelo para que, principalmente na rede social, para que a gente esteja feliz? E assim, de fato, eu convivo e atendo bastante gente na minha área que fala assim, que tá num Natal, num final de ano que não tem com quem passar, né? Que não quer os encontros com as famílias. Esse ano ficaram bem complexos em função, né, do período eleitoral que a gente viveu agora há pouco, né? Então, Sim, eu acho que existe uma pressão para que a gente esteja bem, para que esteja tudo lindo. Acho bem complexo isso. Não sei se tu percebe. percebo, como eu falei, tem uma energia mais agitada, festa, movimentação, compras, capitalismo, Sim, tem muitas coisas. Mas eu acredito muito, Aline, que essa cobrança, essa exigência por uma felicidade está sempre presente. Acho que é um, um imperativo, né? Seja feliz, busque a felicidade, propósito, sentido. E é muito desafiador. Eu gosto muito da frase, não sei se tu conheceu, ele faleceu recentemente, ano passado, se eu não me engano, o Caligares, um psicanalista, contato do não, Caligares. não. Ele era um psicanalista fantástico, eu adorava muito ele. E ele sempre trazia muito isso, assim, de que as pessoas se preocupam muito ter uma vida feliz, nesse imperativo da felicidade, Sim. quando na verdade a gente deveria se preocupar em ter uma vida interessante. Ele fala, né? O sentido da vida é a própria vida, e a gente não precisa ser uma mochileira das galáxias, né? Ele dizia assim, a Que gente está sempre lindo! vivendo. Então, acho que esse imperativo da felicidade ele está posto o ano inteiro. Em Sim, algumas épocas, talvez se potencialize mais. como essa, né? De final de ano, Como assim. é essa do Natal, de que tem que celebrar. Acho que cada um tem que encontrar a sua forma. Se eu trabalho muito nos meus atendimentos. O que que é o Natal para ti? O que é essa data Exato. que significa para ti? Porque para algumas pessoas pode ser uma tradição religiosa, para outros não, mas pode ser um momento de se reunir, de celebrar. Para outros pode ser um ritual. Claro, às Então, vezes a pessoa nem parou pra pensar. exato. Só segue o fluxo ou o Aham. padrão familiar, ou então poder encontrar o seu sentido nessas datas, inclusive se der conta que não tem sentido nenhum também. Aham, vou ficar aqui deitada assistindo Netflix, tá tudo certo, né? Desde que esteja feliz assim, tá ótimo. Exatamente. E eu queria também te perguntar, né, trazendo assim, uma questão que eu sei que tu também
tem o viés da yoga, então eu queria saber em que momento que esse lugar, que a yoga chegou na tua vida, né? Como que foi, assim, como que é pra ti a yoga? Sim. Nossa, o yoga, eu até me emociono, eu me emociono falando de yoga, porque sabe quando tu te reencontra, assim, é como se tu encontrasse o teu lugar, de alguma forma, assim, no mundo. Foi esse meu encontro com o yoga. Por isso, né, voltando ao início da nossa conversa, Aline, eu acho muito complexo também, como tu disse, nem te apresenta te definindo em caixinhas, porque Sim, são tantas coisas. Eu, particularmente, não gosto de ser apresentada só como psicóloga, porque psicologia é uma parte minha, claro, tem muitas outras partes. E o yoga, a meditação, me salvou em muitos momentos da minha vida, muito mais, inclusive, que a psicologia em alguns momentos, né? Então, sim, acho que mesclar esses saberes, poder integrar, é o que nos constitui aí enquanto indivíduo. Mas o yoga e a meditação, o meu primeiro contato foi quando eu tinha 15 anos. Eu tive uma prática de yoga e depois eu me afastei, depois eu voltei, me afastei, tive um processo assim, até que me encontrei e fiquei e resolvi que eu queria fazer uma formação e queria poder levar para as pessoas isso também. Acho que o conhecimento ele precisa ser dividido. Não faz sentido a gente aprender e guardar tudo para gente, né? Então, sim. poder ampliar os espaços, poder compartilhar. Então, eu fui atrás de uma formação e fiz a minha formação. Hoje eu sou também professora de yoga e meditação. Porém, não estou dando aulas no momento. Com a pandemia, é muita coisa. A aula online, atendimento psicológico online é muito online. Sim, Então, eu resolvi mas tu ter um momento de pratica. pausa. Pratico. Não tem como a gente ser professor, instrutor e E não não. praticar. Ah, eternos, eu sempre digo, a gente tem que ser mestre e aprendiz eternamente. Muito. Principalmente aprendiz eternamente. E tu Então, faz aula sozinha ou tu prefere estar assim num grupo, assim, né? Tu tem essa disciplina de estar sozinha? eu pratico no Ponesti, que é um espaço de yoga aqui de Porto Alegre. É o espaço mais antigo de yoga, ele existe há 55 anos, com a minha mestre maravilhosa, Verinha, Vera Lúcia. Então, eu pratico online, em grupo, com as aulas dela. Aham, Mas também costumo ter os meus momentos de prática individual. Mas gosto muito de praticar coletivamente, assim, acho que tem uma troca legal. E é um desafio a gente manter a prática. A disciplina é um desafio. disciplina é um mega desafio, impressionante. A Eu- autodisciplina, principalmente, quando não envolve uma outra pessoa, né, Aline? Porque quando envolve uma outra pessoa, a gente até Isso. consegue manter a disciplina. Mas quando é tu contigo mesma, se torna mais difícil. Sim, certa vez eu escutei assim que disciplina vem de discípulo de si mesmo. E eu achei isso tão bonito, assim, porque é isso, sabe? Eu, por exemplo, como mãe, é muito fácil se perder na disciplina com a minha filha, né? E comigo mesma eu me perco muitas vezes. Então, como esse ser discípulo de si mesmo grita, de vez em quando me chama de volta, assim, né? Acho muito importante lembrar disso. Isso é muito interessante, porque a autodisciplina, como tu disse, ser discípula de si mesma, por que que a gente falha quando é com a gente mesma? E quando envolve uma terceira pessoa, a gente não falha. Sim, Se tu sabe que tu tem um encontro comigo hoje às 9 horas, tu vai estar aqui. é. Tu sabe que eu tô aqui. Mas se fosse um encontro teu contigo mesma, assim, no Ah, sentido. daí, quem sabe, né? Ah, vou primeiro passar em tal lugar. Tipo, por que que eu não posso fazer, sentar e escrever, meditar, dançar? Que interessante, né? É, então a gente trabalha bastante isso também, assim, de tentar manter uma disciplina quando não envolve uma terceira pessoa, quando é algo conosco. E o yoga e a meditação tem muito disso. É muito libertador, porque, por exemplo, ontem eu estava me sentindo um pouquinho mais ansiosa durante o dia. Entre um atendimento e outro, eu estendi meu tapetinho 15 minutinhos, fechei os olhos, fiz ali uns exercícios, uns asanas, meditei um pouquinho e me senti já melhor para retomar os atendimentos. Mas claro que isso não funciona para todo mundo, né, Aline? Eu costumo dizer também que a meditação, principalmente,
Se tu tá muito ansioso, tu não vai conseguir meditar. Nossa, Daí é melhor tu ir correr, tu dançar, tu que é da dança, né? sim. Liga uma música e começa a dançar em casa. Pra quem gosta de correr, vai correr, vai andar de bicicleta, extravasa um pouquinho essa energia, para daí poder sentar e tentar meditar. A gente tem que cuidar também. Acho que a Sim, gente tem que encontrar as nossas formas. Por isso que eu não gosto, eu não gosto muito também de ficar defendendo essa, medite, faça meditação, porque eu acho que não é para todo mundo. Eu acho que tem outros passos até chegar. Muitas pessoas ficam brigando com elas mesmas para conseguir meditar. Daí como que eu isso não consigo? é muito sofrido. Sim, e a gente até já conversou sobre a questão da presença, né? Que tu trouxe o quanto isso tu exercita em ti, né? Como que é no teu dia a dia, assim, porque tu cuida dos outros, né? Então, como que é o teu autocuidado, né, na tua rotina, para que tu consiga manter uma presença, assim, para além do yoga, né? Bom, o meu trabalho, ele exige total presença, né? São Muito. 50 minutos que eu preciso me desconectar um pouco das minhas questões e estar tá conectada, mergulhar ali naquela pessoa que está na minha frente. Então, essa prática da presença já é uma prática que eu preciso ter no meu trabalho. Fora dele, eu tento muito. Tudo que eu faço, eu tento realmente estar presente. Não significa que eu consiga sempre, Não, aham. mas é um exercício. A questão da atenção, é, a escuta, ela exige muita presença, né, Aline? A gente conversou um pouquinho sobre isso no retiro, assim. E cada vez mais a gente observa as pessoas tendo dificuldade de escutar o outro. Sim, Atropelam, deixa o outro concluir a frase, sim. já quer dizer o que acha que a pessoa ia dizer, já quer responder. E às vezes, se permitir escutar o outro já é um exercício de presença no teu dia a dia. Eu vou ficar Total. quietinho, vou escutar. Quando a pessoa pausar a frase, eu vou falar. Geralmente estou avisando todo mundo atropelando todo mundo. Então eu tento, assim, a questão do cuidado é algo muito importante, porque eu não sou, vou ser bem sincera, eu não sou uma psicoterapeuta que não absorvo. Nossa, Eu me envolvo muito com os meus pacientes, eles fazem parte da minha vida. Eu acredito que para ser psicóloga, tu aceitar atender uma pessoa nova, mais do que uma disponibilidade na agenda ali, tá, eu tenho esse horário aqui livre, vou aham. colocar mais um paciente. Tu tem que ter uma disposição emocional, psíquica, energética ali para receber aquela pessoa que vai vir para atendimento contigo. Se tu não tem essa disponibilidade, melhor então tu nem atender. Nossa. Mas eu me cuido a partir do yoga, eu me cuido a partir dessas práticas de presença que eu tento fazer no meu dia a dia. Eu adoro, eu tenho todo um lado mais holístico também que eu não tento não misturar como psicóloga, Uhum. mas que fora dos meus atendimentos eu busco, que são óleos essenciais, adoro usar. Então, se eu estou mais ansiosa, eu vou para um óleo ali de lavanda. Se eu estou na TPM, eu vou para um de gerânio. Eu vou buscando Demais. aí algumas âncoras no meu dia a dia. Nossa, acho isso muito Os lindo. meus gatos me salvam muito também. Gatos, né, fazem toda a diferença. E como é a tua espiritualidade, a tua relação com a espiritualidade, assim? Sim. Eu busco a espiritualidade a partir desses meus encontros comigo mesma, a partir das meditações e muito com a natureza, sabe? A natureza, para mim, é o momento assim que eu mais me conecto com a espiritualidade. Quando eu olho para o céu, quando eu acompanho as fases da lua, quando eu estou em contato com algum espetáculo da natureza, uma brisa, às vezes, que vem no teu dia, uma chuvinha. Acredito que a minha espiritualidade ela está muito associada com a minha conexão com a natureza. Então, acredito muito no meu lado intuitivo, acho que a nossa bússola interna, essa intuição, essa coisinha que a gente sente. Cuido muito, e isso também trabalho muito nos meus atendimentos, a gente não confundir intuição com a parte mais mental, né? Nossa, Assim, aham. catastrofizar ou de ter algumas paranoias. Será que isso é intuição? Será que isso é algo mais de padrão cognitivo, padrão mental enraizado? Então, acho que a espiritualidade ela faz parte de quem eu sou. E eu busco sempre trabalhar ela, assim, quando eu tô muito no plano mental, muito racional, eu tento buscar uma parte mais sutil, essa parte mais suave, que é o que nos reequilibra, né? Quando a gente está meio Nossa. desequilibrado.
Muito. Como isso faz diferença? Não tem como ignorar essa parte, né? É incrível, assim, a gente tem até, nós somos seres, né, biopsicossociais, né, então eu acho tão bonito, assim, tu olhar o ser humano num todo, né, e te olhando como um ser humano e não como uma psicóloga, nem professora de yoga, né, eu quero te perguntar, assim, hoje, nesse momento da tua vida, tu trouxe um pouquinho, a ansiedade pontuou ela um pouquinho, né, mas qual o teu maior medo hoje? Como? Qual o teu maior medo hoje, nesse momento da tua vida? Medo. Como humana, né? Camila humana. Vou levar para minha terapia. Minha psicóloga não me perguntou isso ainda. Olha só que chique. Tagarelar é Vou até tomar um terapêutico. café aqui. Tagarelar é terapêutico. Não é terapia, mas é terapêutico. Gato, que bom que tu pontuou isso, Aline, porque isso também é um erro comum. É. Olha, eu fugindo do assunto, né? Olha aí, a psicóloga fugindo do assunto. A Camila fugindo do assunto. Mas, Aline, olha, tu me pegou medo. Eu não me considero uma pessoa que tem muitos medos, assim, eu nunca fui uma pessoa, até na infância, assim, não consigo lembrar muitos de medos, assim, eu acho que eu sou mais corajosa para algumas questões. Mas vamos lá, tem que responder. Medo, acho que eu senti muito medo nesses últimos anos com essa questão da pandemia, de perder. Acompanhei muitas perdas, acompanhei muitos lutos, então, obviamente, senti muito medo de perder pessoas importantes para mim. Meus pais, meus irmãos, meu companheiro, meus amigos. Senti muito medo disso. Principalmente porque a gente sabia que eram mortes que poderiam ser evitadas. Nossa, É diferente quando vem alguma doença, alguma outra situação da vida que claro. a gente é difícil, mas a gente consegue trabalhar uma certa aceitação. No momento que tu sabe que era algo que podia ser evitado, é mais complexo. Então, eu senti muito medo de perder pessoas que eu amo, até porque eu estava lidando todos os dias Com esse com assunto. esses lutos de outras pessoas. Então, foi um medo que me atravessou e talvez ainda me atravesse, ainda esteja aqui num lugar mais tranquilo, porque hoje as pessoas que eu amo estão vacinadas, estão mais protegidas. Senti muito medo, a gente, perder aí as eleições, né, dessa ameaça aí que a democracia vivenciou. Senti muito medo disso, tive muitos sonhos, então acho que quando a gente sonha, Nossa. de fato tá ali, o conteúdo inconsciente ele revela o que tá ali dentro, né? O que tá em camadas muito mais profundas. Senti muito medo. Eu tive um sonho, Aline, agora tu falou de sonho, de medos, eu vou trazer um sonho que eu acho que fala desses medos. Adoro. Tive um dia que eu sonhei que eu tava numa casa sozinha e eu fechava as janelas porque eu tava com medo e uma sensação de que o fascismo ele ia entrar na minha casa. Nossa. Então, assim, eu tentava desesperadamente fechar as janelas para o fascismo não entrar. Então, assim, acho que esse era um medo que Tava o meu dentro de ti. né? Nossa, Porque nos atravessam muito. Né? muito. É algo que, tipo, tu deve acordar e é aqueles sonhos que tu passa o dia todo com aquela angústia no peito, né? Porque Sim. é pesado, né? E tu acha assim que tu consegue nomear o que te deixa ansiosa? O que mais te deixa ansiosa nesse momento da vida? Ansiedade é complexo, porque a ansiedade ela é muito bem-vinda em alguns momentos. Uhum, Ela não precisa ser algo necessariamente patológico. Por exemplo, tu me chamou para esse podcast. É, ter sentido uma certa ansiedade ontem, hoje, mais cedinho, é natural. E ela uhum. até pode me ajudar a preparar o que eu vou falar, ou pensar, ou escrever. No caso, eu não preparei, não escrevi, queria deixar essa espontaneidade, mas ela pode ser muito bem-vinda em alguns momentos. Então, claro que durante o dia a gente sente a ansiedade. O problemático, o difícil é quando ela vem de uma forma mais patológica. Ontem, por exemplo, o que me deixou ansiosa, eu estava com muitas coisas para fazer. E muitas coisas diferentes. Coisas do trabalho, coisas da casa.
coisas financeiras, enfim, eram muitas tarefas diárias diferentes. E eu noto que às vezes eu tenho uma certa dificuldade de transitar em muitas áreas ao mesmo tempo. Às vezes eu prefiro, Sim, tá, vou focar aqui no que eu tenho que fazer de trabalho, daí eu vou focar aqui no que eu vou fazer da casa. Só que isso é impossível, né, Aline? não tem como. Carrega muitas bandejas ao mesmo tempo. Isso que eu nem tenho a maternidade, que é mais uma grande, enorme, intensa bandeja, né, que se carrega. Tem a maternidade pet ali, meus três gatos que Sim, também, mas mas eu sim, tenho que que exige um mínimo cuidado. exato. E então eu sinto um pouco de ansiedade quando eu tenho muita coisa para dar conta. E daí é um momento que eu paro e penso e tento conectar, que eu não preciso dar conta de tudo, que talvez eu possa dar conta, eu não vou dar o meu melhor naquele momento, tá tudo certo. De poder reequilibrar, assim, se realinhar. Peraí, calma, Aham, o que que é prioridade agora? O que que pode esperar? O que que eu controlo, o que que eu não controlo nesse momento? Porque também a ansiedade vem muito de coisas que a gente não controla. muito, muito. Então, às É, eu vezes, acho pegar no bom isso. papel o que que eu controlo, o que que eu não controlo. E tentar liberar aquilo que tu não controla. Não, eu achei legal tu trazer isso, porque até para que a gente humanize a ansiedade, né? De que, claro, onde ela não ultrapassa um limite que a pessoa, né, está em sofrimento já, né? Então, achei bem bom, assim, tu trazer e pontuar isso para mim aqui, né? E eu queria também, Camila, aproveitar esse espaço, e a gente está mais chegando para perto do final, mas eu não quero deixar de perguntar, porque o que inspirou esse podcast a começar foi um sonho de criança meu, que era de entrevistar. Eu sempre gostei muito de fazer perguntas, assim, e perguntas que as pessoas diziam: Nossa, eu nunca pensei nisso. Então eu queria te perguntar o que que a Camila, quando criança, tinha de sonhos, assim? Qual é o teu sonho? Olha, que linda essa pergunta. Olha, Aline, eu era uma criança que eu não tenho muitas memórias, viu? Da minha infância, assim, memórias. Isso também eu trabalho muito nos atendimentos. Tudo bem a gente não ter muitas memórias vivas, né? As fotos, alguns registros ajudam a gente a Sim. lembrar. Mas eu fui uma criança muito feliz. Eu lembro de gostar muito de brincar e. Mas agora tu me reconectou com uma memória. Hoje tá sendo assim muito feliz. Terapêutico, viu? A psicóloga vai ficar com ciúmes de ti, Aline. Eu vou Adorei, dizer, guria. olha, ela me fez perguntas que a gente nunca tinha conversado aqui. Zerei o ano. Não, tu tá me trazendo perguntas bem importantes. E que tá tudo certo também a gente não ter uma resposta de imediato. Sem Né? dúvida. Assim, a gente também pode, não sei, vou tentar lembrar, vou tentar reconectar Perfeito. com essa parte da minha vida. Também a gente tem essa urgência de responder, né? Assim, quando Esse é um sempre foi tudo bem. exercício. Eu vou levar essa pergunta comigo, terminando aqui, assim. Isso. O que é que Aham, tu tem agora, nesse momento? Porque às vezes não tá tão claro, tá mais guardadinho, né, em outras claro. camadas. Então vou levar esses teus questionamentos. Mas eu lembro que, agora tu me trouxe, eu lembro que eu tinha um sonho de ser professora. Ah! E tu Quem exerceu sabe já a docência ou não? nunca exerci. Tá aí, mexeu numa parte minha aqui que eu vou, vou considerar. Eu gostava muito de ser professora. A minha mãe foi Nossa. professora, acho que eu trouxe isso um pouco dela também. Mas eu lembrei muito, assim, eu tinha um quadro, e No eu quarto? brincava, assim, eu dava aula para alunos imaginários. Sim, meu pai me deu um quadro, meu pai fez uma obra, meu pai é engenheiro, ele fez uma obra uma vez num colégio, ele conseguiu pegar um quadro, um giz, e colocou na garagem da nossa casa, e eu passava horas brincando Demais. de dar aula para alunos imaginários, e Sim. eu realmente me envolvia naquele momento. Então, quando tu me perguntou, me veio muito essa imagem, assim, eu no quadro dando aula para alunos imaginários. Nossa. Eu já te Brincando de. imaginei. Não, eu já, desculpa te interromper, mas eu já te imaginei, assim, ó, dando aula dessa parte social, tá? Para os psi, sabe? Achei isso sensacional. Já te imaginei dando aula ali, trazendo esse conteúdo todo. Que legal. Tá aí uma questão, e linka com o que eu te comentei, né, no meio da nossa conversa.
o quanto eu acho importante democratizar o conhecimento, dividir o que a gente sabe. Sim. A questão do yoga, para mim, ela não é uma questão, por exemplo, de trabalho, de ofício, de ter um sustento financeiro, mas eu acho muito importante poder levar esses ensinamentos, isso que eu aprendi, essa ferramenta interna que a gente tem, depende de ti contigo mesmo, para outras pessoas, sabe? Deixar sementes, poder levar, Nossa. dividir, compartilhar. E isso linka com o que eu falei, né? Então, ser professora também. Mas a gente sabe que essa área também da educação, a gente deixa para um outro podcast, a gente pode, de repente, chamar algum, não sei se tu já entrevistou alguma professora, eu tenho uma pessoa para te indicar, Ainda não. que é psicóloga e professora, porque a gente sabe que a área da educação é muito também, infelizmente, não valorizada, educação pública, então, Nossa. mas, enfim, tem várias vertentes aí de ser professora, vou levar para mim essa. Ai. E eu queria que tu, antes da gente, assim, finalizar, que tu me contasse a diferença de terapia, de um trabalho de terapia e um trabalho que é terapêutico. É que a terapia, é que assim, primeiro, dentro da terapia pode ser muitas coisas, inclusive fora da psicologia. Hoje em dia se fala muito, por exemplo, em terapias holísticas. Uhum. Então, quando se envolve um processo com um psicólogo, a gente já chama de psicoterapia para tentar diferenciar um pouquinho. Então, psicoterapia, terapia já tem essa confusão. Sim. E é terapêutico. Fazer um processo de psicoterapia é terapêutico. Só que muitas outras coisas podem ser terapêuticas que não só a psicoterapia. Não sei se tá ficando confuso. Sim, não? Ela é terapêutica, mas ela não é onipotente. Ela não é Perfeito. suficiente. Então, o yoga para mim é terapêutico, os óleos essenciais é terapêutico, tá na natureza é terapêutico, mas não é terapia. Porque as pessoas confundem, né? Ah, falar com o meu amigo, tomar uma cerveja com a minha amiga é terapia. Não é terapia. Não. É, isso aí. Mas pode ser terapêutico, pode te fazer bem em algum nível. Mas um processo de psicoterapia, um processo realmente psicoterápico, ele vai envolver, obviamente, uma contratação de serviço, Uhum. intervenções, tem método, tem técnica, mas outras coisas podem ser terapêuticos que não só psicoterapia. Eu acho legal pontuar isso porque eu trabalho hoje, né, com a dança meditativa, né, e com algumas questões relacionadas à Gestalt terapia, mas o meu trabalho não é terapia. Meu trabalho é terapêutico, assim, eu acho muito importante pontuar, sabe? Ele é um trabalho Isso. que complementa a terapia. Exato. Isso é importante, Aline. Eu sempre defendo muito isso. A psicoterapia, 1 hora por semana, não é suficiente. Não. Não vai ser suficiente para uma pessoa que não tem a sua proteção social, os seus direitos sociais garantidos, mas também não vai ser suficiente para as pessoas mais privilegiadas. Não. Então a gente precisa buscar outras coisas terapêuticas no nosso dia. Por exemplo, um atleta, não adianta ele treinar ali 1 vez por semana com o seu treinador, ele precisa treinar todos os outros dias Com certeza. da semana. E a psicoterapia também trabalha muito em cima disso. A gente precisa buscar, a gente, por exemplo, relações interpessoais. Tu precisa ter outras relações interpessoais saudáveis, seguras, de amparo emocional na tua vida, e não só com a tua psicóloga. Bah, muito! Essa reparação tem que acontecer em outros lugares também, né? Exato. A gente precisa buscar outras coisas na nossa vida, em outras áreas da nossa vida, que sejam nossas âncoras, eu digo, né? Que nos salvem, que nos façam bem, que nos nutram. Então, muitas coisas são terapêuticas, que não só a Nossa. psicoterapia. Mas aí só tem que cuidar, porque as pessoas elas usam o termo de terapia para falar de coisas que são terapêuticas. É uma confusão. Sim, 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 mas eu entendi. E eu gosto muito de dizer que o livro, né, a leitura, para mim, eu gosto muito de ler, ele costuma ser um lugar terapêutico, sabe? Onde eu volto, assim, como se me ajudasse a lembrar, assim, de algumas coisas que se normalmente eu vou pra cabeça e, né, todo cabeção eu esqueço, assim. Aí no livro é como se eu, tá, sabe, me traz um lugar muito bonito, assim, dentro, né? E Camila, eu queria saber, assim, pra gente poder finalizar, se tu quer.
deixar uma frase, quer deixar uma citação, uma indicação de livro, de filme, ou nada. O que que tu quer dizer pra mim nessa finaleira aqui? Ai, vem tantas coisas, né? Abre várias caixinhas aqui. Bom, eu amo ler, eu adoro, eu tenho muitos livros, eu indico, eu tô sempre indicando Amo. livros, músicas, algum filme, alguma frase que me tocou nos meus atendimentos. Isso é algo que eu valorizo muito, assim, eu sempre tento compartilhar isso. Mas, assim, sendo harmônica com tudo que a gente conversou aqui, eu traria essa mensagem da gente tentar entender que algumas coisas são da nossa responsabilidade, outras não, outras são questões sistêmicas. Poder estar dentro do possível, dentro da realidade de cada um, mais presente. A gente vive numa sociedade que cobra muito por produtividade e menos presença. Então, tentar estar mais presente no nosso dia a dia, como tu disse, talvez conectar com outras coisas, como livros, ao invés de tanta intoxicação digital, porque eu percebo que isso traz muito sofrimento psíquico também para algumas pessoas, principalmente para os mais jovens. Poder estar mais presente, mais conectada com o que a gente tem, que é o momento de agora. O aqui e o agora é tudo que a gente tem, né, Aline? A gente fica muito presa no passado em algumas situações da vida, ou está muito lá no futuro e muito ansiosa. Então, poder parar e estar aqui, estar comprometida com a vida, com aqui e agora, é um desafio, mas que vale a pena. Nossa, que lindo, Camila. Eu adorei. Eu me senti em casa, me senti na beira da praia, me senti assim, ó, na natureza, conversando com uma antiga amiga. Eu adorei, né? Com certeza teria milhares de coisas para te perguntar, né? Mas o nosso tempo aí tá encerrando, né? Mas Claro, quero te agradecer por tu ter aceitado esse convite, agradecer a sincronicidades da vida que colocou a gente aí frente a frente há pouco tempo, que a gente possa seguir essas trocas, né, que são muito ricas. com certeza. São os encontros. Os Acredito muito encontros. nisso. Isso também é uma questão que eu trago muito da espiritualidade. Acho que os encontros eles acontecem no momento que devem acontecer. Eu também costumo dizer que eu não sou psicóloga para todos os tipos de pacientes. Acredito que quem chega até mim é porque de alguma forma deveria chegar. Então, o nosso encontro lá no Retire-se aconteceu por algum motivo e hoje a gente está aqui podendo dividir esses devaneios e obrigada pelo convite, pela confiança, que a gente possa seguir trocando e crescendo juntas. Ai, querida, muito obrigada. Uma ótima semana para ti, um excelente final de ano, né, para ti e para todo mundo que está aqui escutando também. Muito Um obrigada. beijo. Bem, Obrigada. Tchau, tchau, vida querida. longa ao teu projeto. Obrigada, que assim seja. Tchau, Um tchau. beijo. Beijo. Tchau, tchau.